Eu cumprimento com a paz do Senhor a todos os irmãos. Bem-vindos à sala do banquete. Participe agora deste espaço focados na EBD. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e aprecie a palavra de Deus neste momento. A leitura diária, como um pão diário dessa sexta-feira, vamos ver em poucos minutos a oração de Paulo pelos Efésios. Se nós estamos estudando a respeito de orar em tempo de crise, como despertamento, e aprendemos que Daniel ele foi um instrumento nas mãos de Deus através da oração. Então, está baseado no capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 21 da carta de Paulo aos Efésios, e podemos observar uma coisa maravilhosa na postura de Paulo quando ele se propõe a interceder pelos irmãos da igreja de Éfeso. Ele fez de uma forma voluntária. Isso é maravilhoso. Quando ele diz aqui, me ponho de joelhos, no versículo 14, quer dizer, uma postura de reverência. Lembramos que a Bíblia ela não exige uma postura de orar, mas a postura de Paulo denota-se reverência, reconhecimento da soberania de Deus. Ele segue um padrão bíblico ou o padrão bíblico ao orar. Ele dirige a sua oração ao Pai por meio do Filho e do Espírito Santo. Ele pede que Deus o faça. Nós precisamos aprender a orar. Eu tenho observado muito na televisão, e às vezes até em cultos, que pessoas oram e quando terminam a sua oração devem ter cuidado para não cometer esse erro. Já que nós estamos estudando escola bíblica dominical, as pessoas oram e depois dizem assim, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está pedindo a quem? Quem é essa quarta pessoa? Não existe. Eu te peço, ó Pai, em nome do teu Filho, Jesus, e na unção, no poder do Espírito Santo. Mas preste bem atenção, de vez em quando a gente ouve nas grandes concentrações, aquela oração virtual, aquela oração, chama-se a oração social. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pedindo a quem? Então, precisamos até aprender a orar. Os discípulos pediram e Jesus ensinou. Então ele dirige a sua oração ao Pai por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que nós observamos nessa leitura do versículo 14 ao versículo 21, um resumo bem rápido. E observamos também que nesta oração Paulo faz 4 pedidos. E são pedidos que não são isolados, eles são simultâneos. Por exemplo, acontece um, ele pede outro, sai pedindo. Então, primeiro ele ora pedindo força, que os irmãos fossem fortalecidos. Por quê, irmãos? Tem muita gente fracos, precisam de forças. E você que é forte, ore pelos fracos, suporte os fracos. Então, Paulo orava para que os irmãos fossem fortalecidos. Depois ele orou pedindo que os irmãos tivessem profundidade espiritual, ou seja, que eles fossem enraizados no amor divino, arraigado, alicerçado, que não se movesse para um lado nem para outro com todos os tipos e ventos de doutrina. Então o apóstolo pediu que eles tivessem profundidade espiritual,
numa linguagem, podemos dizer, maturidade espiritual. E o apóstolo Paulo ele continua pedindo, em terceiro lugar, que eles tivessem compreensão, que ele tivesse mais conhecimento do amor de Cristo, conhecendo as suas dimensões, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Precisamos compreender este amor, que Paulo diz que ele, na sua carta aos Efésios, ele fala que as riquezas insondáveis e outras, ele diz, incompreensíveis de Deus. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo pede plenitude. O que é plenitude? Que os irmãos fossem cheios completamente de Deus, à medida que Deus concedeu aos irmãos. Porque Deus reservou para nós uma medida, mas nem todos alçam a mão e obtêm para si. Então, Paulo pede que os irmãos fossem cheios do Espírito Santo, do completamente de Deus no conhecimento. E Paulo encerra dizendo que Deus pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele vai além do nosso entendimento. E ele convida, encerrando os irmãos, a fazerem ou viverem uma vida de adoração a Deus. Então, são orações específicas, objetivas, que flui de um coração convertido ao trono de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude nesse espaço focados na EBD. E em seguida, daqui a algumas horas, os irmãos terão o comentário da nossa lição, que é a lição desse trimestre. Que o Espírito Santo continue abençoando você e dando-te paz, saúde e alegria no nome do Senhor. Amém.